Olá, obrigado você que nos acompanha neste canal. Hoje nós queremos falar um pouco sobre o texto de Mateus 24. O que será que o texto bíblico de Mateus 24, especialmente os versos 37 a 42, ensinam sobre o arrebatamento? Se você não sabe de que texto eu estou falando, vamos ler este texto para que nós possamos então nos situar. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então este é o texto de Mateus 24, os versos 37 a 42. Eu não sei se já aconteceu alguma vez com você, mas eu já ouvi algumas pessoas, algumas vezes, utilizando este texto para fundamentar a ideia ou a doutrina do arrebatamento. Mas o que seria o arrebatamento? Bom, de uma maneira bastante resumida, o arrebatamento costuma ser associado à ideia de que Jesus Cristo, ao retornar, ele não voltaria até a terra, mas ele faria apenas uma parte dessa jornada e então, de algum lugar elevado nas alturas, arrebataria, tiraria os cristãos, a igreja da terra, levando-os consigo. Seria quase que um rapto secreto. E aqueles que ficarem, aqueles que ficam para trás, estes se dariam conta de que muita gente simplesmente desapareceu. Passariam-se então 7 anos em que os crentes estariam guardados no céu com Deus, com Jesus Cristo. Enquanto isso, aqueles que ficaram passariam por um mundo em tribulação sob o governo de um anticristo. Passados os 7 anos da grande tribulação, Cristo viria mais uma vez para finalmente instaurar o seu reino. Então, sendo assim, voltemos à pergunta: o que este texto bíblico que nós acabamos de ler, Mateus 24, 37 a 42, ensina a respeito do arrebatamento? A resposta mais simples e direta é nada. Este texto não está falando sobre o arrebatamento. O que então este texto na realidade diz? O que ele fala é que, à semelhança dos dias de Noé, muitas pessoas não creem e não esperam pela intervenção de Deus na história. Jesus não marcará dia, hora, nem local para o seu retorno. Não haverá qualquer aviso. As pessoas serão surpreendidas em seus afazeres diários. E isso não é nenhuma crítica aos afazeres diários que envolvem o trabalho, estudo, lazer, coisas desse tipo. Apenas faz relação, ou seja, assim como o dilúvio veio enquanto as pessoas estavam envolvidas no seu dia a dia, em suas rotinas normais, também acontecerá quando Jesus retornar. Normalmente, as pessoas que associam esse texto ao arrebatamento interpretam que Mateus estaria falando dos cristãos que serão levados e dos ímpios que serão deixados na terra, serão deixados para trás. Vamos dar uma olhada novamente neste trecho. Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Vejam bem, vamos ler com atenção aqui. Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo de um modo geral,
vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Então, quem é que fazia isso? Quem é que estava vivendo as suas vidas de forma normal, a sua vida social, cultural, casando, comendo, bebendo? O povo. Que povo é esse? Todo mundo. Crentes, descrentes, as pessoas estavam simplesmente vivendo as suas vidas, elas estavam ocupadas na lida diária. E aí o texto continua, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Quem nada percebeu? Aqueles que não criam, aqueles que ignoravam a Deus. Até que veio então o dilúvio e os levou a todos. O dilúvio veio e os levou. Levou quem? Quem foi que o dilúvio levou? Aqueles que Deus quis preservar ou aqueles que Deus condenou? Quem é que foi levado? Quando as águas do dilúvio baixaram e Noé saiu da arca, o que foi que ele percebeu? Ele viu que o dilúvio levou a todos que não acreditaram no aviso de Deus. Então vamos lá, você percebe a razão desse texto que nós lemos em Mateus não estar falando de um arrebatamento, como muitos acham? Quem foi deixado e quem foi levado? Na doutrina do arrebatamento, os crentes é que são levados, enquanto que os incrédulos são deixados. Mas, nos dias de Noé, foi o inverso, foi o contrário disso. Noé e sua família é que foram deixados na terra, enquanto os incrédulos, aqueles que não acreditaram na intervenção de Deus, estes foram levados. E é exatamente isso que o texto de Mateus está dizendo. Percebemos, assim, que uma leitura mais atenta já é suficiente para evitarmos equívocos que levam à distorção no texto e até mesmo à formulação de ideias e doutrinas que não estão ali, que não fazem parte da intenção original do autor do texto bíblico. Talvez a esta altura você queira me perguntar, mas então, se esse texto não fala do arrebatamento, ele fala de quê? Bom, todo o capítulo 24 de Mateus é um texto escatológico. Jesus está respondendo ali a uma questão que foi levantada já anteriormente no verso 3 do capítulo 24. Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Alguém perguntou. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, depois disso, Jesus passa a lhes falar sobre várias coisas relacionadas à sua volta. O mais importante da mensagem de todo o capítulo é que, sim, Jesus retornará. Até lá, nós somos chamados a viver em fidelidade e obediência ao nosso Senhor. E, quando Ele voltar, nos encontrará preparados. Haverá lutas, dificuldades, tribulações? Sim. Surgirão falsos mestres, falsos profetas querendo enganar a muitos? Sim. Mas aqueles que estão no caminho do discipulado em Jesus estarão seguros, pois sabem que podem ser surpreendidos com o retorno do seu Senhor a qualquer momento. Mas isso em nada lhes causa pânico ou até mesmo ansiedade. Pelo contrário, pois finalmente poderão celebrar a instauração plena e definitiva do reino de Deus sobre o mundo. Assim que nós possamos descansar e perseverar naquilo que é a razão da nossa esperança. Nós cremos em Cristo, Ele que está fazendo novas todas as coisas e retornará para definitivamente instaurar o reino de Deus. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.